Boa tarde. Em primeiro lugar, eu não queria ficar com essa barreira de eu estar aqui, vocês aí, então vamos fazer uma roda enorme. Levantar todo mundo aqui. E a gente vai fazer uma roda grande aqui em volta das cadeiras, né? Eu acho que a gente consegue. Aí a filmagem vai ter que ficar no meio da roda, não sei. Alguém cria uma solução aí para a filmagem. Não, a filmagem toma um lugar na roda. Eu acho que faz a roda em volta da filmagem. Afasta um pouquinho. As cadeiras podem ficar como elas estão. Eu vou voltar depois. Vamos só fazer a roda em pé mesmo. As cadeiras podem ficar como elas estão. A gente vai fazer só uma roda em pé mesmo.
Não, eu queria dizer para vocês que... Não precisa nem de microfone agora. Vou deixar... para a gravação, tá? Eu seguro, então. Queria dizer para vocês que eu senti, que eu acho que aqui nas Quebradas, cada vez que a gente repetiu o nome, é como se a gente comemorasse a vida de cada pessoa aqui. Então, eu acredito que as Quebradas devem comemorar a potência de vocês, né? E que aqui deve ser um lugar de potencialização do que vocês são e do que vocês têm, que está em potência. E eu sinto esse lugar como um lugar de potencializar as pessoas. E deu para sentir isso quando a gente repetiu o nome das pessoas. É como se a gente estivesse comemorando a existência de cada pessoa que está aqui. Eu me chamo Mana, mais uma vez. E a frase que simboliza o meu trabalho é: o poder de transformação é a joia de ser humano. Então, eu faço joias, como esse bracelete que eu estou usando aqui, que é feito de garrafa PET. Mas eu acho que mais importante do que a joia em si é que eu trato a palavra joia como uma unidade de valor. Então, essa frase, o poder de transformação é a joia de ser humano, é que mais importante do que eu fazer joia é que vocês são joias. Né? Então, assim, cada um de vocês aqui é uma joia, a gente está num enorme colar. Essa frase, para representar o meu trabalho, o poder de transformação é a joia de ser humano, surgiu quando eu estava tendo que fazer uma pesquisa, e eu pesquisei sobre algumas nações indígenas, e pesquisando um livro da minha mãe, a Ruth, que está aqui, é minha mãe, tá? Palmas para ela, por favor. E pesquisando num livro da minha mãe sobre a origem, mito, né? Mitos indígenas, assim. Então, eu pesquisei isso da origem ticuna, que é a seguinte: os índios se enfeitam porque eles acreditam que as pessoas são o enfeite do mundo. Então, às vezes, né, em todas as aldeias, o enfeitar é um ritual, né? Assim, o índio que vai caçar a onça, assim, né? Yanomami, ele se enfeita igual a onça para ir caçar a onça. A mulher que está menstruada só trabalha com as palhas finas. O homem, quando vai guerrear, tem a plumagem especial dele. Então, pesquisando sobre adornos, eu cheguei nesse conceito, né? Que é um conceito ticuna, que diz: os índios se enfeitam porque eles acreditam que as pessoas são o enfeite do mundo. Então, isso aprofundou muito, assim, porque quando eu comecei a fazer joias... Vamos sentar, é melhor, né? E aí eu vou começar a falar, então. Bom, vou continuar aqui. Para continuar no ponto que eu estava, né? Quando eu comecei eu estava falando sobre a história dos índios, que eles se enfeitam porque eles acreditam que os índios se enfeitam porque eles acreditam que as pessoas são enfeites do mundo. Então, a gente tem que se enfeitar mesmo, porque a gente que é o enfeite do mundo. A gente está aí para enfeitar o mundo, né? Então, voltando aí para a origem dessa frase que simboliza o meu trabalho, o poder de transformação é a joia de ser humano. Eu acho que quando eu achei essa frase, eu pude aprofundar e ampliar o que eu faço, né? Então, o que eu faço não são joias. O que eu faço é potencializar que cada um de vocês aqui é uma joia. Então, acho que o meu trabalho tem essa dimensão de trabalhar com a potência das pessoas, de achar potência nas pessoas, sabe? Eu estou com a minha equipe toda aqui, por favor, levanta a mão aí, o Rei, Tatiana, Luciene, Douglas, trabalham comigo no ateliê, vieram aqui prestigiar vocês, estar junto aqui com as Quebradas, muito curiosos sobre esse espaço, sobre o que acontece aqui. Então, acho que para a gente começar...
começar os trabalhos, eu vou escolher um poema aqui, para a gente começar a entrar numa sintonia mais poética. A mulher do oco sem fim. Do oco sem fim. A mulher do oco sem fim. Do oco sem fim surge ela, misturada e carregada de arquétipos. Exaurida por caminhar e percorrer tanto, passou ela batendo de porta em porta. Mais uma vez, mais uma cidade, buscando ser acolhida. Vestida de trapos remendados, não tinha rigores, mas nem tudo servia. Aliás, nada servia no seu mundo. Abortou então os projetos e as ideias de tudo que buscou. Pós-aborto, repousou, embalada por uma brisa e uma canção. Dormiu sem saber de onde vinha aquela canção. Ao despertar, um longo viajante lhe recebe com flores e bom dia. Impressionada, ela passou a chorar e disse que ninguém a apanharia de viver no mundo dela. A mulher do oco sem fim buscava encontrar uma linha que tua avó perdera ao costurar e tua mãe lhe ensinara que valia milhões, pois era ourícera. Bom, o homem passou a respeitar aquela mulher e no mesmo instante de seu esperneio de lágrimas, se afastou dizendo: te aguardo lá fora. Ela foi. Vou ler mais um poema aqui para a gente começar a entrar em sintonia para eu poder falar depois. Se o que fica interroga o que sobra, o que fica é a alma e o que sobra é a matéria. O que sobra interroga o que fica. Vocês terão que caminhar sabendo deixar sobras para não se fartarem. As sobras são as matérias do espaço e a alma que as domina. A conversa foi tão profunda que deu eco entre duas montanhas e toda a aldeia veio ouvir. Mas no que eles chegavam, as palavras viravam sussurros e depois som soprado. E a única coisa que eles ouviram foi esta música, feita por ninguém, mas que existiu. Se o que fica interroga o que sobra, o que fica é a alma e o que sobra é a matéria. O que sobra interroga o que fica. Vocês terão que caminhar sabendo deixar sobras para não se fartarem. As sobras são as matérias do espaço e a alma que as domina. A conversa foi tão profunda que deu eco entre duas montanhas e toda a aldeia veio ouvir. Mas no que eles chegavam, as palavras viravam sussurros e depois som soprado. E a única coisa que eles ouviram foi esta música, feita por ninguém, mas que existiu. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês sobre o que eu faço, tá? Uma apresentação em primeira pessoa aqui, contando para vocês das minhas experiências, de como é que eu tenho atravessado a minha vida. E eu escolhi começar pelos manuscritos, pela poesia. Porque eu acho que a poesia traz uma coisa que é muito importante para todo o resto que eu faço, que é o estado poético.
é o estado de respiração, assim, né? O estado da gente conseguir respirar nas coisas, né? A poesia, ela é mais importante do que o poema em si que eu faço, se eu faço ou se eu não faço, como é essa poesia que eu faço, é a gente estar conseguindo atingir a sensibilidade poética, sabe? A gente está conseguindo caminhar e percorrer, né, assim, com esse tempo, com essa respiração, com essa onda. Porque eu acho que a poesia é muito mais importante do que o poema em si, é o estado poético, é a gente carregar para a nossa vida, trazer para a nossa vida a possibilidade de um estado poético, né? Eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, tão acelerado, num tempo tão... onde tudo que a gente faz é encomendado, é imediato, é rápido, onde a gente está vivendo uma era de total compressão, a gente perceber a poesia, assim como uma planta que está crescendo, assim como o ar que está batendo, o vento, a poesia é um tempo natural, assim, é uma dimensão mais respirada, né, mais sutil, de percepção. A poesia é um nível de percepção. Então, esse nível poético de percepção, por isso que é o que eu estou apresentando primeiro para vocês, porque a poesia é o que norteia, é o eixo de todo o resto que eu faço. É não me perder, o meu principal trabalho é não me perder desse estado poético. Porque eu acho que em todos os meus outros trabalhos, das joias, das metodologias sociais que eu faço, eu tenho pressões, eu tenho prazos, eu tenho encomendas, eu tenho uma série de circunstâncias que me afastam do meu estado poético, assim como todos nós, né? Quem é dona de casa, quem tem filho, quem tem marido, quem tem ritmo, quem tem entrega, a gente tem tudo para afastar a gente do estado poético. E eu escolhi colocar a poesia no centro da minha vida, ela é central a todo o resto que eu faço, e eu não me afasto do estado poético, assim, sabe? É uma escolha, é uma decisão. Então, assim, eu nego trabalhos, eu digo que não posso, mas para estar coerente a não me perder dessa vibração, desse estado poético, que é o que eu quero conseguir atingir com todo o resto que eu faço. Então, em relação à poesia, eu comecei a escrever já criança, assim, as minhas redações já eram totalmente delirantes, né, com 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade. E acho que com 16 anos, 17 anos, eu escrevi, logo no começo, essa primeira poesia que eu li para vocês, que chama Mulher do Oco Sem Fim. Tinha uns 17 anos quando eu escrevi. E ali eu senti que eu escrevia, assim, que eu tinha... Aquilo me absorveu de tal maneira que eu nem tinha tempo de separar as letras. Então, no início, eu escrevia uma palavra grudada na outra, porque baixava assim, tudo, e se eu tivesse que separar as palavras, ia perder muito tempo. Então, eu não podia perder tempo, né? Assim, eu tinha que deixar baixar do jeito que saía. E aí eu escrevi, os primeiros contos foi A Mulher do Oco Sem Fim, O Homem que Acumulava os Gestos. E eram coisas que baixava, assim, que era mais forte do que eu, sabe? Que não era exatamente... não era eu, assim, era uma coisa que vinha e que eu tinha que entrar correndo, escrever em qualquer lugar antes que aquilo voasse, sabe? Assim, e era uma força muito grande que eu sentia. Aí eu tinha uns 17, 18 anos e eu tenho uma história... Eu tenho muitas interseções com as quebradas, porque quando eu tinha uns 18 anos, a Elo viu uns poemas meus, a Heloísa Buarque de Holanda, que não está aqui hoje, e ela viu alguns poemas meus e me chamou, você não quer fazer um livro seu? Me liga, vamos publicar, porque ela leu algumas coisas e gostou muito. E aí eu lembro que eu liguei para ela e falei, Elo, eu não estou preparada para publicar um livro, eu tenho 17, 18 anos, acho que eu preciso percorrer mais. E aí passaram 10 anos, onde eu percorri bastante, escrevi numa escrita compulsiva, assim, eu escrevo em todos os lugares, eu escrevo nas paredes, eu escrevo nos cantos, eu escrevo nos banheiros, eu faço a privada virar minha prancheta, sento no chão, boto uma almofada, boto um caderninho em cima da privada e vou escrevendo noite adentro. E aí um dia, quando eu acordei, eu abri um segundo caderno e tinha uma matéria da Heloísa usando um colar meu, 2 pulseiras e um brinco, assim, dando uma entrevista. E aí, isso foi há uns 4 anos atrás, e quando eu vi ela usando todos os meus adornos, assim, eu liguei para ela e falei, Elô, acho que está na hora da gente fazer meu livro. Ela falou, amanhã eu estou aí. Aí ela veio para o meu ateliê,
um dia antes dela chegar, teve um cano que infiltrou em cima de umas 2 caixas cheias de caderno e manuscritos e molhou os manuscritos. Então, quando ela chegou lá na minha casa, que era meu ateliê, eu tive que botar no chão, assim, todos os manuscritos secando no chão, tudo meio molhado, que tinha infiltrado, sabe? E ela começou a ler os manuscritos, tudo assim, cada coisa é papel de envelope. Assim, eu tenho uma política, assim, se eu posso dizer que eu tenho alguma política, que é a política de realizar. Assim, eu realizo. Eu não posso, porque eu trabalhei muito em projeto social, eu fui professora, eu vou contar a minha história para vocês, vai ter um momento que eu vou contar essa história, e eu vivi muito essa realidade, a gente não faz porque não tem material. Eu vivi muito essa realidade no artesanato, assim, a gente está parado esperando o material chegar, a gente não pode fazer porque não tem material. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia passar por essa realidade. Então, eu faço com a coisa mais ordinária que tivesse. É papel de pão, é papel de açougue, é parede, eu nunca vou, é resto de jornal. Eu estou em tudo que é lugar, eu estou invadindo com o que eu faço, eu estou descobrindo. Às vezes eu tenho que assinar uma coleção para uma marca importante. A Tatiana está aqui, minha assistente. Teve uma vez que a gente tinha que fazer um negócio sobre o bairro de Ipanema. A gente falou, a gente precisava desenvolver um colar sobre o calçadão. Aí eu olhei para ela, tinha uma borracha preta e uma borracha transparente. Eu saí cortando a borracha, cortei tão pequeno, que ali já virou o calçadão de Ipanema, assim, sabe? Se a gente fosse falar, tem que fazer uma do calçadão, tem que comprar uma massa, uma cerâmica para ser igual ao calçadão, não. O meu negócio é sair fazendo com o que tem pela frente, assim, é não acreditar que a gente precisa comprar alguma coisa para começar alguma coisa, sabe? Isso é, porque senão você vai já estar criando um determinante para você não realizar, sabe? E as coisas mais poéticas, para mim, são feitas com a realidade. Né? O que eu gosto é de trabalhar com a realidade como material principal, sabe? Assim, então, em relação à poesia, a Elo chegou lá, há 4 anos atrás, viu essas caixas e falou, estou com você página por página, vamos publicar esse livro. E esse livro foi um divisor de águas para mim, mas eu acho que mais importante do que falar desse livro é falar da maneira como eu comecei a ter uma percepção em relação à caligrafia, né? Em relação à letra. Assim. Então, acho que não só o meu trabalho como poeta é relacionado ao conteúdo do que eu escrevo, mas é relacionado a um movimento da manufatura. Porque todo o meu trabalho fala da relação da manufatura. Né? Então, da gente estar manufaturando, da gente estar usando as nossas mãos. E todo o sistema civilizatório da manufatura, do artesanato, né, de você chegar numa cidade e descobrir qual é o artesanato dessa cidade, e esse artesanato ser um símbolo relevante da cultura desse local, assim como a música, assim como a comida, a caligrafia, para mim, é o primeiro dos movimentos da manufatura. Porque é um movimento que, independente se você é cozinheiro, se você é artesão ou não, todas as civilizações escrevem à mão. E a gente está vivendo exatamente o momento pontual onde a caligrafia está entrando em extinção. Porque as novas gerações que estão se formando hoje já são alfabetizadas no computador. Por mais que a gente diga que a escola não alfabetiza no computador, que a criança escreve à mão, que ela tem aula de caligrafia na escola, é mentira. As crianças, naturalmente, elas estão sendo alfabetizadas no computador com a letra digital. E todo um processo de cartas de amor, de bilhetes, dos bilhetes que a minha mãe me escrevia quando eu era criança, né, bom dia, o sol está lindo, não sei o que, todas as cartas, os bilhetes, tudo isso está se perdendo. A gente manda uma mensagem de texto para uma pessoa dizendo, olha, tem que comprar pão, queijo, não sei o que. Né? As listas são feitas em e-mail, são feitas em mensagens de texto, e a gente está perdendo a primeira manufatura de todas, né? Assim, que é a manufatura da escrita. E da mão como uma extensão da cabeça, né? Porque o tempo todo, nos movimentos de manufatura, os dedos e as mãos sempre foram uma extensão do nosso pensamento. E é através das mãos que a gente consegue ter a nossa expressão mais direta, né? Porque a gente pega o que a gente pensa e a gente realiza com as mãos. E a gente está vivendo hoje exatamente na era onde a manufatura, de uma maneira geral, está
num período de extinção, está num período de mudança, né, onde as coisas estão muito mais digitais, com todo o amor que eu tenho pelas coisas digitais e por tudo isso. Inclusive, eu acho que a nossa salvação hoje é humanizar as coisas digitais. Então, hoje, quando eu sou contratada para fazer um mapping, né, que é um sistema de alta tecnologia, de projeção, que eu já fiz alguns, que eu posso até mostrar para vocês aqui, eu sempre tento humanizar isso, trazer desenhos à mão e fazer com que esses desenhos à mão possam ser projetados em edifícios, que possam ser para misturar, porque eu acho que a grande salvação hoje é a gente aliar a manufatura à tecnologia, né? Então, assim, isso é uma ponte muito importante que eu faço no meu trabalho. Então, para além do conteúdo poético, o meu exercício de sempre... primeiro, assim, que eu nunca consegui escrever um poema no computador, nem em mensagem de texto. Eu só consigo ter a minha expressão mais sincera à mão. Porque eu acho que a caligrafia é uma partitura da emoção. A caligrafia é uma partitura da emoção. Assim, eu acredito que quando eu pego uma carta de alguém escrito à mão, essa carta me emociona muito mais do que um e-mail, né? Assim, se eu olhar a letra da pessoa, sabe? Meu avô, no final da vida, que já tinha a letra tremida, sabe? Às vezes eu pego as coisas que ele escrevia com a letra dele tremida, eu choro, né? Porque a letra tremida significava que ele já estava no final da vida. Uma letra de criança, um garrancho de criança, que significa o início da vida daquela criança. Então, a letra é uma partitura da emoção, é uma leitura da personalidade de cada pessoa. Então, eu incentivo a todos vocês a escreverem à mão e identificarem, né, assim, não perderem a mão da caligrafia de vocês, de fazer a comida de vocês, de produzir algum artesanato de vocês, porque a gente tem que ter calo na mão, sabe? A gente tem que tá sentindo que a gente está com a mão no que a gente está fazendo. Eu acho que essas eras digitais fazem com que a gente, por um lado, potencialize isso, se a gente for esperto e puder usar toda essa era digital para potencializar isso, mas, por um outro lado, a gente pode despotencializar isso e deixar de estar fazendo as nossas atividades manufaturais. Então, vou mostrar aqui. Espera aí. Então, em relação 51. Por favor, território. Onde o amor gera flores. Espera aí que eu me perdi aqui um pouquinho. Neste papel eram flores, de lírios, perfumados e abertos. Com tanto amor, confesso que me embriaguei. Fiquei frágil como este papel, que toda hora parece que vai romper, e rompe um pouquinho. Mas é nele que eu escrevo, cada letra com medo. E quando a palavra acaba, me encorajo e outra vem. Então, vou mostrar mais alguns, tá, para vocês, e aí a gente vai entrando em outro. 1. O que invento, sai. 2. Sobre a forma, sei que detesto ideia fixa. 3. Contava com céu para tudo. 4. O lugar que não existe é para onde eu vou quando preciso criar. Lá, tudo passa. Então, em relação à poesia, né, a minha poesia, assim, eu me propus que a poesia ela não era só o conteúdo do texto, mas ela era também
todas as formas que eu pudesse explorar de poesia, sabe? Então, eu comecei a mergulhar na questão da caligrafia, desenvolver uma caligrafia própria, muito inspirada pela minha mãe, que tem uma caligrafia própria também, que escrevia muitas cartas e muitos bilhetes para mim. E eu comecei a desenvolver isso de uma maneira bem radical. E eu comecei a desenvolver uma relação, que eu vou mostrar aqui para vocês, na caligrafia, como se o texto, vou mostrar aqui para vocês, tá? Pudesse ser uma partitura da emoção mesmo, sabe? Do sentido, e que a poesia não estava só no conteúdo do texto, como eu já falei, e que, quando você olha o texto como um todo, é como se ele virasse uma tapeçaria. Então, isso aqui é como se eu estivesse fazendo... Escrava de seu tempo, ela quase... Tá. Isso aqui, vocês estão conseguindo ver aqui? Né? É como se eu estivesse fazendo uma tapeçaria mesmo, sabe? Então, eu inventei um negócio que é o casamento da linha de baixo com a linha de cima, quando eu escrevo. Então, isso aqui, acho que se eu chegar na frente vai atrapalhar, mas se você reparar os S's, tá vendo? É como se a linha de baixo casa com a linha de cima. Então, por exemplo, quando você olhar assim, pega qualquer letra que está nesse texto e olha para a linha de baixo. Vê se o final do P não está aqui no V, tá vendo? A linha de baixo está sempre casada com a linha de cima, como se fosse um artesanato, um tapete mesmo, né? Que você tem que casar os pontos. Então, eu comecei a desenvolver o meu artesanato com a minha caligrafia. Casando a linha de baixo com a linha de cima e desenvolvendo como se o texto fosse uma tapeçaria mesmo, sabe? E aí eu comecei a aprofundar, fazer o meu artesanato ser a minha caligrafia mesmo, e também mergulhar muito no que eu escrevo, no conteúdo, mas o que eu trago é que conteúdo e forma caminham juntos, sabe? Que não é, para mim, a poesia não é só o conteúdo do que eu escrevo, mas é a forma como eu apresento o que eu escrevo. Então, eu comecei a experimentar isso de várias maneiras. E aí aqui, por exemplo, esse trabalho aqui chama Desembrulho Poético. São os papéis amassados, que eu entrego ele amassado na mão das pessoas, e o que me interessa é ver o gesto da pessoa quando ela encontra a poesia. Então, tá vendo ali a foto? Eu entrego um bolinho amassado na mão da pessoa, e eu falo assim, isso chama desembrulho poético. Como é que você faz o seu desembrulho poético, né? É um papel que, se a pessoa abrir de mau jeito, ela vai rasgar aquele papel. Então, a pessoa já tem que começar a encontrar o estado poético dela quando ela está fazendo o desembrulho. Eu falo, é um desembrulho poético, né? Se você fazer assim, você rasga o poema inteiro. Então, a pessoa tem que trabalhar com o que pode rasgar. Né? Ela tem que saber chegar numa coisa e saber que ela tem que fazer um desembrulho poeticamente, que se ela abrir aquilo de qualquer jeito, ela vai rasgar. Então, isso é um dos caminhos, né, que eu faço. Isso aqui foi um trabalho muito interessante, que é um mapping, que é uma projeção mapeada sobre pontos, é um tronco de uma árvore, de um artista, e me chamaram para fazer uma intervenção. Então, isso é um vídeo que tem no meu site, depois na área de vídeo vocês podem ver, eu não vou mostrar agora, que a caligrafia vai caminhando e a poesia entra num buraco, sai pelo outro, com som. Todo esse som que vocês ouviram aí, desses poemas que eu estou narrando, é uma parceria minha com meu irmão, que desde que eu sou adolescente eu levo as poesias, ele traz isso como partitura mesmo de emoção, ele pega os meus poemas e põe uma música só de ver a caligrafia mesmo. Então, acho que mais preocupada assim, do que em fazer poesia ou em fazer joias, a minha grande ocupação é em estar desenvolvendo uma linguagem própria, nova. E, para isso, eu peito muitos desafios diários. Assim, quando eu comecei, sempre tendo que me virar, que me manter, assim, eu fui levar meus trabalhos em várias galerias. Eu levei em umas 6 galerias e saí chorando de todas as galerias, porque todas disseram para mim, isso não é arte.
Sabe, assim, isso não é arte. Eu saía chorando com o maior remorso, falava, caracoles, o que eu vou fazer, assim, né? E a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês as joias, eu passei com as joias também, de levar e dizer, desculpa, ninguém aqui vai entender negócio de bolinha de gude virando colar, meu público não entende isso. E eu nunca duvidei do que eu estava fazendo, assim, eu sempre tive uma fé inabalável, sabe? Assim, eu tenho isso, assim, de não duvidar do que eu faço, sabe? Assim, eu confio. Fui a 6 galerias, 6 galerias disseram para mim, isso não é arte. Eu não consegui nenhuma galeria para me representar, assim, sabe? Hoje em dia eu já tenho, estou num outro lugar, assim. Mas eu falei, eu não duvido nem um minuto do que eu estou fazendo. E provavelmente elas não estão acreditando nisso, porque isso é uma nova linguagem. Isso não é nem design caligráfico, puramente, que eu podia fazer convite de casamento, seria ótimo, né, ficar escrevendo convite de casamento. Nem é literatura puramente, que eu podia estar com vários livros publicados. Nem é arte puramente, porque as galerias não estavam considerando que era arte. E aí, nesse momento, onde isso não era nenhuma das coisas que se encaixavam em algum lugar comercial, inclusive para eu pagar minhas contas, eu falei, cara, acho que eu estou desenvolvendo uma coisa nova. Né? Assim, porque se isso não é uma coisa, não é outra, eu estou desenvolvendo uma coisa nova. Então, eu vou botar toda a minha raça, todo o meu empenho, em algum momento, quando isso estiver muito bem cuidado, isso vai ser entendido pelo mundo. Então, eu nunca desisti, por causa das pessoas dizerem que não acredita, que não pode estar, nem dos meus colares, nem das... Eu vou começar a entrar agora nas joias. E hoje, o lugar que eu estou... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para sair dessa área aqui dos manuscritos. Isso aqui é um poema bem assim, antigo. Tá? De quando eu era meio adolescente, assim, que é desses que eu juntava, que eu não conseguia separar as palavras, só para vocês verem como a caligrafia foi mudando ao longo dos anos e está mudando até hoje, sabe? Então, essa foi uma história que chamava Uma Mulher Muito Distante, que eu fiz em homenagem à minha bisavó, que veio da Ucrânia, num bagageiro de navio. E daqui a pouco vai abrir, vocês vão ver. Eu vou passar isso aqui, que eu gostaria de passar, e depois a última pessoa me embrulha, só para vocês verem, vocês podem abrir, quem já viu vai passando. Eu vou sortear no final, vou sortear um livro, vou sortear 4 sandálias também. Isso aqui também, que vocês podem abrir, ó, eu vou tirar para vocês verem, peraí. Se não usar o microfone aqui um minuto, tá? Isso aqui é a embalagem do meu colar, tá? Então, isso aqui é a embalagem, é uma cápsula de garrafa PET que eu desenvolvi. Quando você faz assim, ela abre. Então, isso aqui é a embalagem. Eu vou passar, vocês podem curtir, podem abrir, podem ver os colares, tá? Para vocês irem pegando na mão as coisas. Acho que esse poema não quer abrir, não. Depois vocês podem olhar no site. Eu vou passar agora. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não está abrindo. Não vou demorar, não. Eu vou começar a passar aqui. Bom, para terminar a poesia, gente, vamos tentar se concentrar aqui, que se vocês falarem, eu não vou conseguir falar junto. Vai ser meio difícil. Ó, Emílio, quietinho. Tia Russa vai baixar aqui. Ó, vou falar para vocês, para terminar da poesia, como é que está hoje o meu momento com a poesia, tá? Então, assim, o primeiro objeto que eu tive da poesia foi esse livro que eu publiquei há 2 anos atrás, que está aqui, que chama Mano e Manuscritos, tá? Que eu me dediquei bastante a fazer ele como um objeto mesmo. Tem um cartaz aqui, tem um CD, tem uma parte de papel de cera. Depois eu vou sortear um, tá? A gente vai passar uma senha aí. E de lá para cá, eu tenho uma galeria que me representa com os trabalhos que são trabalhos... que são desenhos mesmo, né? Que são manuscritos originais. Eu tenho uma galeria que representa os meus manuscritos originais. Eu tenho uma galeria em Recife, uma galeria no Rio. E eu hoje estou vivendo um momento totalmente particular com a poesia.
porque eu resolvi democratizar radicalmente a poesia, assim. Então eu fui contratada para fazer porque eu sou designer também, né? Vou mostrar para vocês as outras coisas. E eu resolvi que a poesia tinha que estar em tudo mesmo. Então a embalagem que eu faço tem uma poesia em volta. Os colares que eu faço tem um estado poético. Então esse colar aqui que eu estou vestindo chama colar afeto, que é um feto dentro do útero. Não sei se dá para ver daí. Então é o colar afeto, né? H-A, feto, de haver feto. Então, assim, nos meus colares, em tudo que eu faço, a poesia é central. E hoje eu estou vivendo um momento que foi essa sandália que está na mão de vocês, que foi um projeto que a Ipanema me contratou para desenvolver um chinelo totalmente popular. Ele, daqui a um ano, mais ou menos, ele vai custar R$ 9,90 e vender em todos os supermercados, padaria, farmácia, banca de jornal. E eu desenvolvi a massa desse chinelo. Então, assim, eu vou muito fundo nos projetos, eu mergulho muito, eu sou muito quebradeira, né? Como vocês falam, assim, eu saio quebrando. Então, eles me contrataram para desenvolver um chinelo. Eu falei para eles que se esse chinelo não pudesse ser mais humano no processo dele, se ele não pudesse ter uma massa reciclada, eu não me interessava, que eles podiam me dispensar. Então eu fui para dentro da fábrica mais que 10 vezes, infernizei com a vida deles, enlouqueci com eles. Eu chegava no horário do almoço da fábrica, corria para dentro da fábrica, eles diziam que eu não podia entrar, eu entrava. Fiquei amiga de uma jovem que era engenheira de plástico, porque eles começaram a dizer para mim que não era o perfil da empresa trabalhar com sustentabilidade. E eu comecei a marginalizar lá dentro. Então, pegava no horário do almoço, corria para dentro da fábrica, fiquei amiga de uma engenheira de plástico. Em vez de dizer, eu quero que o meu chinelo seja mais sustentável assim, 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 eu aprendi a chegar para ela e dizer, você que é engenheira de plástico aqui dentro dessa indústria, como você acha que o meu chinelo vai ficar mais sustentável? Ela falou, eu tenho que te contar um segredo. A Grendene está com 7 milhões de toneladas de PVC em estoque. Gente, se isso for para o YouTube, eu estou ferrada. Não, enfim, mas está tranquilo. Eu não estou falando nada demais, a Ipanema sabe dessa história, tranquilo. Mas assim, o que acontece? Eu desenvolvi uma massa com eles que aproveita esse estoque de PVC que eles tinham em estoque de 7 milhões de quilos de PVC. Todos os projetos chegam com muita pressa. Então, como todos os chinelos chegam com muita pressa, eles precisam usar o PVC virgem, porque é mais rápido. Como eu impus o tempo que eu precisava para fazer o meu produto, eu falei assim, eu não quero imposição de tempo de vocês, eu quero demorar o tempo orgânico que eu for demorar nesse projeto. O que não é nada comercial, eu ganhei muito menos dinheiro, porque se eu fizesse em 2 meses e estivesse no mercado, eu já estava faturando desde que entrasse. Mas eu falei, não, eu vou demorar o tempo orgânico para esse chinelo entrar no mercado. Mas eu quero fazer ele do jeito que eu acredito. Então, com isso, a gente desenvolveu uma nova liga, que é 30% de PVC reciclado, 70% de PVC virgem. É uma liga que a gente foi lá e desenvolveu. O primeiro chinelo da Ipanema que está saindo com essa liga, 30% reciclado, 70% virgem, e ele é 100% reciclável. Então, tem essa massa que eu desenvolvi para eles. Eles me respeitaram muito como artista, a textura na lateral, cabedal, todas as coisas que eu impus, mas eu peitei que nem uma maluca. Não foi nada facinho, tranquilo, relax, fluindo, nada fluiu. Tudo foi emperrado, tudo foi brigado, tudo foi dialogado, a ponto de eu gritar com eles, deles gritarem comigo, sabe, assim? E aí a coisa aconteceu como tinha que ser, mas eu tive coragem de peitar essa relação. Hoje eu tenho relação de chorar no ombro do diretor de criação, da diretora de marketing vir chorando para mim, sabe? Então tem 15 dias que eu lancei essa sandália. É o meu primeiro produto industrial, em larga escala. Isso vai ser produzido, assim, 2 milhões de pares, sabe? Assim, é um produto de larga escala, por isso, de muita responsabilidade. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria. E a gente pode fazer uma diferença, sim, se a gente está produzindo em larga escala, né? Assim, é muito diferente, né? É diferente. Então, eu estou muito feliz
com esse movimento. Depois eles me chamaram para projetar o espaço deles no Fashion Rio, que alguns colegas aqui das Quebradas foram lá, né? E aí eu também passei 4 meses sem olhar para o lado, e eu fiz um túnel de papel. E no fundo do túnel tinha uma sandália. E eu briguei loucamente com eles, porque no último espaço deles, eles tinham exposto 150 pares de sandália. E eu queria expor no fundo do túnel uma sandália. Eu falei para eles, é muito mais simbólico ter uma sandália no fundo do túnel e todo mundo ter que ir lá olhar esse mistério, do que você ter 150 sandálias expostas. Então, assim, eu também trabalhei 4 meses, as pessoas que fazem stand trabalham 15 dias para fazer um stand, sabe? Eu trabalhei 4 meses sem olhar para o lado para fazer esse espaço, ganhei também menos dinheiro, porque eu não fiz nenhum outro projeto, só esse, em 4 meses, mas, para mim, eu preciso estar de verdade nas coisas que eu estou e estar conseguindo atingir esse lugar poético, verdadeiro. E aí, na hora de fazer a embalagem VIP, que eles me chamaram para criar uma embalagem VIP, eu comecei a projetar uns saquinhos de pano para embrulhar, botar sapato, que é como todo Fashion Rio, você ganha um chinelo que vem num saquinho de pano. Eu comecei a falar, não vou fazer porra de saquinho de pano nenhum, entendeu? Porque não dá para mim. E aí, não posso falar palavrão. A Tatiana está olhando ali, não vou fazer saquinho de pano nenhum. Acho que muito mais importante do que a embalagem VIP é a ação toda. Então, primeiro que o espaço não era VIP, era aberto, não tinha nada. Depois que, quem foi viu, né? E depois que eu falei, olha, em vez de ter umas top models em pé, distribuindo a embalagem VIP, que já é totalmente escroto o nome VIP, né? Assim, vão ter umas artesãs, que são, né, pessoas comuns, que são artesãs, que já trabalham comigo nos colares, e elas vão, e vai ser só um papel, e a sandália vai estar embrulhada numa poesia. E as artesãs vão estar, na hora, embrulhando com esse gesto, com essa manufatura, com esse rolo, que é totalmente ancestral, né, de quando vocês eram pequenos, né, de ter aquele rolo de papel de presente, cortando na hora, só que, em vez de ser um papel comum, é uma poesia que está embrulhando o seu trabalho. E eu, até antes de estrear esse trabalho, que foi há 10 dias atrás, eu estava muito tensa, porque é muito delicado você pegar uma coisa que é absolutamente íntima, que é a poesia, e colocar ela num lugar comercial, né? Assim, abrangente, né? Popular. Então, como é que eu faço essa transição sem me ferir? Porque é a minha intimidade que está sendo colocada ali. Como é que eu cuido disso? Então, eu tive um parceiro, Arnaldo Antunes, que é uma pessoa que me ajuda muito, me orienta muito. Comecei a ligar para o Arnaldo, falar, Arnaldo, o que eu faço? Eu estou nervosa, entro com essa poesia no mundo para valer, para todo mundo, não entro, boto, não boto. Ele falou, mana, será que vai vulgarizar o meu trabalho, né? Que vai assim? Ele falou, nunca vai ser vulgarizado. O que você faz é muito sincero, você faz de coração, você faz com o maior cuidado. Isso não vai ser vulgarizado. E até o momento de eu lançar essa ação, que tinha fila de 50 pessoas, de 100 pessoas para pegar aquele rolo, aquele vídeo correndo no YouTube com a poesia atrás do chinelo, eu estava muito tensa para saber se estava valendo a pena jogar isso no mundo ou se era melhor elitizar a poesia, deixar a poesia elitizada só na galeria de arte, custando não sei quanto cada poesia original. Eu estou completamente satisfeita. Foi a melhor coisa que eu fiz, oferecer isso. Foi assim, a melhor embalagem que eu projetei não foi essa cápsula de PET, que eu ganhei prêmio de melhor embalagem do Brasil há 2 anos atrás, não sei o que e tal, que está correndo aí. Foi esse papelzinho de seda com a poesia embrulhando a sandália. Por quê? Sabe quantas pessoas já enquadraram o papel? Mais que 12 pessoas enquadraram, fizeram um quadro do papel. Então, eu não só... Então, gente, o máximo. Então, assim, não só eu criei uma embalagem que, em vez de não voltar para o... Ela não só não voltou para o lixo, que é o grande mal das embalagens, é a embalagem voltar para o lixo, porque o lixo é basicamente composto de embalagens, né? Assim, 50% do lixo do planeta são as embalagens voltando para o lixo, do leite, do café, do pão, de tudo. Então, não só eu criei uma embalagem que não voltou para o lixo, como essa embalagem está criando um afeto na vida das pessoas, como ela está sendo enquadrada. Então, assim, para mim, isso é uma satisfação enorme, sabe? É saber que com cuidado, com carinho, com afeto, dá para
fazer com que esse movimento seja muito amplo. Então, assim, acho que para mim agora, eu estou fazendo uma coleção de 36 louças para Toque-Estoque, todas com poesia. Então, é como se a poesia tivesse saído do papel, fosse para o caderno, do caderno para o colar, do colar para as paredes, das paredes para os cantos, dos cantos para os guardanapos, dos guardanapos para os desembrulhos, dos desembrulhos para os embrulhos, dos embrulhos para as sandálias, das sandálias para as louças. É como se fosse uma praga, né? Assim, praticamente um bando de formigas, de letrinhas, assim, invadindo tudo por aí. Eu estou muito satisfeita. Eu acho que foi um movimento que eu tive que puxar uma força interna para entender isso. E eu estou feliz e satisfeita, convicta de que essa intimidade que eu estou oferecendo para popularizar faz sentido, que é bacana e é muito bom poder acessibilizar a poesia, sabe? Então, eu estou vivendo agora esse momento. Tenho certeza que a minha hora já está acabando, mas eu vou gastar mais 10 minutos aqui e eu ainda tenho uma dinâmica para a gente fazer. Vocês têm caneta? Tem. Eu vou terminar, eu vou contar um pouco mais de alguns trabalhos para vocês. Pode ser mais 10 minutos? Eu posso falar mais uns 10? Tá, então eu vou falar mais um pouco e depois eu vou guardar um pouco de tempo para a gente fazer uma dinâmica aqui que eu trouxe, tá? Só beber uma aguinha aqui para dar um... Ó, vocês já viram as joias, né? Eu vou entrar aqui agora nas joias, tá? Gente, esse é meu site. Ajudem a divulgar meu trabalho depois. Essa plataforma que eu estou entrando agora, das joias... Essa plataforma que eu estou entrando agora... Gente, ó, se ficar faladeira vai ser difícil. Essa plataforma aqui que eu estou entrando das joias, é o que eu já falei para você. Joia significa menor tamanho para maior valor. Então, a joia, para além dela ser ouro, diamante, porque isso eu não estou nem aí, sabe, do material em si, ela é uma grande unidade de sensibilidade e valor, né? A joia é uma unidade de sensibilidade e valor. Então, eu comecei a fazer joias quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fazia colares, nem eram joias, eu nem sabia que eram joias. E eu fazia colares de miçanga. E eu passei 40 dias com meu pai numa aldeia dos índios Pataxós. E lá eu fiquei muito impressionada que os índios pegavam os materiais do entorno, né? Fibras, sementes, espinha de peixe, escama de peixe, e transformavam nos materiais necessários para a vida deles, né? Cestaria, tecidos, tramas, adornos, colares. E eu fiquei lá com meu pai e eu falei: pai, está tudo errado. Eu não tenho que comprar miçanga na loja para fazer o meu colar. Eu tenho que fazer com as coisas do meu entorno. Isso eu tinha 7 anos de idade. Quando eu voltei, eu abandonei a Hello Kid. Não quis mais os meus papéis de carta da Hello Kid. Comecei a fazer papel de carta com a minha mãe, com papel que sobrava do açougue, né? Papel que sobrava do pão. Fiquei amigo do padeiro, do açougueiro, comecei a pegar as sobras de papel. Fiquei amiga das costureiras de biquíni que tinham em frente à minha casa, porque com esse trabalho eu crio relação com o entorno. Eu sempre sou amiga do entorno, né? O entorno, os vizinhos, né? Porque isso é a nossa aldeia urbana. A gente viver num prédio que a gente não sabe quem mora no andar de cima, não... tem que saber quem é todo mundo. Já saí dando boa tarde, boa noite, gosto de jaca. Já falo assim, aí tem jaca, gosto de jaca, vamos pegar jaca? Vamos, né? Estou sempre criando relação com as pessoas do entorno. Então, com isso, eu vou conseguindo os meus materiais. Aí, com 7 anos de idade,
eu comecei a descobrir que tinha uma facção de costureiras de biquíni em frente à minha casa. Comecei a pegar as sobras de lycra da Overlock e a fazer tiaras de cabelo com aquela sobrinha da Overlock. Fazia tiara, fazia pulseira, botava a barraquinha para vender na frente da minha casa. E comecei. Com 12 anos, eu tive um problema grave de saúde. Grave. Eu tive que ficar 2 anos sem estudar. Eu tive uma inflamação muito séria no intestino e me encheram de cortisona, me encheram de tratamento errado. Aquilo foi se embolando de uma maneira que eu não conseguia ir para a escola. Tinha acabado de passar para o Pedro II, no Engenho Novo, e eu não conseguia ir para a escola de tão tonta que eu ficava dos medicamentos, de tudo. Assim, foi uma coisa muito pesada que eu tive. Eu fiquei 2 anos sem poder estudar, só fazendo colar em casa. Foi aquele drama, assim, eu fiquei doente, o apartamento infiltrou, tudo ao mesmo tempo, e eu comecei a me profissionalizar. Tive que sair da casa que a gente morava, fui morar com a minha avó, e eu me profissionalizei nos colares. Então, eu comecei a apresentar meu trabalho para várias pessoas, apresentei para uma figurinista da Globo, que botou aquilo na personagem de novela Babalu, da novela 4x4, isso há 20 anos atrás já, né? Sei lá, por aí. Uns 15, 20 anos atrás. Aí as minhas coisas viraram um sucesso e eu comecei a vender Cantão, Hedley, Volner. Todos os meus primos trabalhavam comigo, minha avó embalava. Eu produzia mais que 200 colares assim, por semana para um monte de loja. E aí, isso doente, sem poder ir para a escola. E aí, quando eu operei. Fiquei completamente boa e tinha uma pedagoga chamada Yolanda Silva, que me visitava sempre no hospital, que era amiga da minha família, e ela me convidou para eu dar aula num projeto social. Naquela época ainda existia Funabem, Febem, a FIA, que ainda existe, né? A FIA. E era 1993, por aí. Eu tinha 13 anos, eu não tinha peito, eu era pequenininha. E eu lembro que eu fui dar a minha primeira aula, e o meu despertador não tocou e eu cheguei atrasada. E era com os meninos que eram da Funabem, assim, sabe, que estavam vindo para um projeto Educação e Trabalho da Yolanda, super rebeldes, assim. Aí eu cheguei atrasada, aí veio um menino, olhou assim para minha cara e falou: "Você chega atrasada, você é branca, loura e pequena?" Falou alto, assim, olhando para mim. Eu falei: "Olha, eu já passei perrengue, você já passou perrengue, eu sou sua professora. Então, ou você está aqui para a gente aprender junto um com o outro, ou então você sai daqui e não fica aqui. A gente está aqui para estar junto, para aprender e para transformar. Você quer, você fica. Você não quer, você vai embora." Aí esse menino foi o Alessandro, um aluno meu maravilhoso. Ele foi até para Paris, ganhou um concurso, ele era super criativo. E eu trabalhei 8 anos como uma missionária. Assim. Eu trabalhei direto nesse projeto Educação e Trabalho. Eu formei mais ou menos uns 600 meninos. Na primeira metodologia que eu desenvolvi, que chamava de Mais da Conta, Oficina de Produção de Arte em Bijuteria. Então, nessa época, eu já dava a mão, respirava junto, tirava os meninos da sala de aula, levava para o aterro, a gente começava a se inspirar no céu, fazer uma aula, uma semana inteira de aula sobre o céu, todos os colares tinham que ser baseados no céu. Eu pegava os fios da Telerge, na época existia uma Telerge, para fazer colar com fio da Telerge, com sobra disso, sobra daquilo. E eu estudava, eu já tinha ficado boa, então eu estudava à noite, trabalhava de dia. Aí dei aula na Vila do João, em Niterói, uma série de projetos sociais. Me envolvi muito com a Campo, que era de Centro de Formação de Gestão e Artesanato. Me envolvi muito, fui uma missionária. E uma hora, depois de 8 anos direto, eu já tinha 22 anos, estava desde os 14 trabalhando com isso, eu percebi que eu precisava alçar um novo voo, que as instituições, no meu ponto de vista, naquele momento que eu estava vivendo, foi um momento que eu olhei eu cresci, eu tenho a gratidão absoluta, eu sou pupila da Yolanda Silva, que é essa pedagoga que me ensinou a ser professora, assim, né? Assim, mas num determinado momento tinha um cartaz de uma vacinação que já tinha rompido há mais que 1 ano, né, a data da vacinação. E aí eu falei assim, eu vou arrancar esse cartaz da parede. Aí alguém chegou atrás de mim e falou assim, esse cartaz só pode ser arrancado da parede em assembleia. Você tem que fazer uma assembleia para tirar o cartaz da parede. Eu olhei assim e falei, mas é de uma vacinação que rompeu há 1 ano atrás. Não, mas isso tem que ir para a assembleia.
Aí eu falei, eu não posso estar ligada à instituição. Eu estou num momento que eu preciso me libertar. Eu preciso voar. As instituições são maravilhosas, isso aqui é uma instituição, é o máximo, eu respeito, mas eu não posso agora estar servindo a uma instituição, eu preciso ter um voo nesse momento. Eu já estava há 8 anos ali, né? Então a instituição, ao mesmo tempo que é maravilhoso, tem um lado do trabalho que é institucional, que é o cartaz da parede que já venceu a data, né? Assim, que tem que ir para a Assembleia, que tem um lado que a instituição às vezes emperra. Então, nesse momento, eu decidi que eu não podia estar institucionalizada, que eu tinha que ser uma artista, que eu tinha que sair dali, que eu tinha que alçar um voo livre. E nesse momento, que hoje eu estou totalmente aliada a uma série de instituições, já estou num outro momento, mas nesse momento eu saí para fazer a minha marca de joias. E eu escolhi colocar o meu próprio nome, meu nome é Mana, porque Mana, no dicionário, significa magia contida nos objetos. Então, eu fiquei disfarçando, fiquei tentando pegar outros nomes, mas o significado do meu nome no dicionário é a magia contida nos objetos. Então, até na Polinésia, no Havaí, eles dizem esse objeto tem mana, significa que ele tem uma magia contida nele, que ele tem uma força. Não tem mana, significa que não tem essa força. Então, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que assumir esse nome, botar esse nome no que eu estou fazendo. E aí eu comecei a desenvolver esses colares. É engraçado, porque tem duas, eu invento o tempo todo, né? Invento o que eu estou falando, o tempo todo é uma invenção. E eu tenho duas histórias em relação a esses colares. Uma história que é um conceito, que eu comecei a fazer isso porque isso é uma metodologia indígena, né, de pegar as coisas que estão no entorno e transformar as coisas. Então, por isso, eu desenvolvo esse bracelete que está aqui, que é de garrafa PET, esse colar que está aqui, que é feito de bola de gude, que é um colar que ganhou prêmio também de melhor acessório num prêmio de design. E aí tem essa história assim, de que, no fundo, essas coisas, qual é a minha metodologia, né? Hoje, a minha metodologia eu tenho uma ideia, tá? Então, essa ideia aí é esferas flutuando na rede, né? É um princípio filosófico das coisas estarem flutuando na rede, né? Essa ideia pode ser colocada a qualquer coisa, a um poema, a uma exposição de arte, a uma instalação, a uma escultura, porque são esferas flutuando na rede. E a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu vou fazendo, isso é o fecho de imã que eu desenvolvi, eu vou fazendo variações sobre o mesmo tema. Espera aí. Opa. Isso é sobras de cristal de lustre. Esse chama colar espacial. São só umas lantejoulinhas flutuando assim no pescoço. É um dos que eu mais gosto. Esse é o fecho que eu patenteei, que chama magnomento. É um fecho de imã que eu desenvolvi. Esse aqui eu vou passar direto. Esse chama Você é Algo em Mim. Então, o nome do colar já é um princípio poético, né? A pessoa, você olha, nossa, o que é isso? Você é algo em mim. Né? Então, aí tem várias versões. Então, assim, quando eu crio uma coisa, eu fico só fazendo variações sobre o mesmo tema até o resto da minha vida. Então, assim, por exemplo, Você é Algo em Mim. Já fiz de madeira, já fiz de acrílico. Esse aqui é o colar afeto. Já fiz de prata, agora estou lançando ele para o Dia das Mães de bambu, com sobras de acrílico, tá vendo? Eu crio um princípio, e esse princípio eu posso fazer variações sobre o mesmo tema até eu morrer. Eu acho que todo artista é assim, né? Se você pegar um músico, por exemplo, aquele músico João Donato, né, que faz sempre aquela base, pananana, né? Se você pegar um músico, ele tem uma base, que é o perfil dele, que é a linguagem dele, e ele vai fazendo variações sobre o mesmo tema até morrer. Então, eu criei uma série de bases e eu fico fazendo variações sobre o mesmo tema. Então, tem essa história mais filosófica, assim, né? De que eu pego ideias da física, da poética, né, do Você é Algo em Mim, e vou adaptar essas ideias aos materiais mais ordinários que eu encontro. Se eu não encontro materiais ordinários, eu uso materiais nobres também, uso prata, uso ouro, não tenho nenhum preconceito com material, eu busco entender a origem dos materiais, eu me interesso por isso. Se eu conseguir usar um material ordinário que vem do lixo, eu vou estar muito mais feliz. Se eu não conseguir, eu vou usar em alguns momentos uma prata, um ouro, para atender a uma forma minha. Mas a outra história
é o seguinte, eu comecei a fazer isso porque eu não tinha dinheiro para comprar material. Então, todo esse floreio, essa poesia, essa coisa assim mais filosófica, mais poética, é só uma historinha, porque no fundo o colar Good aconteceu porque eu não tinha um centavo para ir na caçula comprar material, estava dura pra caramba, num momento totalmente sem um centavo, e comecei a inventar. Só que eu inventei tão bem inventado que eu inventei, inclusive, que eles eram filosóficos, né? Assim, porque no fundo era só a invenção, era só assim. Vamos fazer com bola de gude porque não tem dinheiro para outro material. Vamos fazer com grampo de cabelo lá do armário de alguém porque não tem dinheiro para comprar grampo. Aí depois que eu inventei, que tinha um monte de invenção, tudo feita que eu não gastei um centavo, eu falei, não, estou fazendo esse aqui que são esferas que flutuam na rede, são princípios filosóficos usando materiais reciclados. Tudo isso é maior caô. No fundo eu fiz tudo assim porque eu não tinha dinheiro para comprar material. Depois eu fiz a embalagem, né? Que a embalagem é a historinha que a gente conta, né? E aí fui terminando. Então, essa parte das joias cotidianas eu vou passar e vou agora para uma outra parte, já para a gente ir fechando, tá? Que é o seguinte. Espera aí. Vou fechar com os pedagógicos. Isso aqui é uma parte que chama experimentos visuais. Tá? Eu sou contratada por museus para desenvolver obras, instalações. Então, essa aqui foi uma instalação que eu fui contratada, eu fui selecionada, eu tenho a sorte, assim, eu sou selecionada às vezes. Agora eu fui selecionada, quero comemorar com vocês, que diz que a gente tem que comemorar. Cadê a Ana Salá que está aí? Diz que a gente tem que comemorar 25%, como é que é? 25% tem que ser para comemorar. Vou comemorar com vocês que eu fui selecionada para uma exposição no Museu de Design de Nova York. Estou muito feliz. Fui selecionada domingo, a curadora Lovery Sims. Uma mulher linda, assim, uma negona, assim, gorda, com um sorriso desse tamanho. Ela chegou no meu ateliê, ela foi diretora do Metropolitan Museum em Nova York, e agora ela abriu o Museu de Design de Nova York, ela criou esse museu, tem 6 andares, e me contratou para projetar uma exposição sobre a América Latina. Eu vou projetar uma sala inteira, com instalação, com tudo. Estou muito feliz, essa exposição vai correr 2 anos e vai ser meu próximo trabalho. Então, essa aqui foi uma exposição que eles me chamaram para fazer no Museu Nacional, que é um museu projetado pelo Oscar Niemeyer em Brasília. E o tema da curadoria dessa exposição era moradias transitórias. Então, eles selecionaram 10 artistas do mundo todo. Tinha gente da Argentina, da França, aqui do Rio tinha mais também. O Jun Nakao, que é um artista maravilhoso, estava lá expondo também. E eles chamaram esses artistas para fazer um trabalho sobre o tema moradias transitórias. E eu bolei um projeto enorme que falava sobre os operários, porque os operários vivem numa moradia transitória, né? Eles saem muitas vezes do Nordeste para vir construir uma obra aqui, às vezes viajam 2 horas por dia para chegar até o seu lugar. Que eles moram, vivem às vezes na obra que eles estão construindo. Quando a obra que está construindo acaba, eles vão descobrir onde que eles vão morar. Inventei o projeto inteiro, já estava tudo pronto. O tema era moradia transitória, tinha sido aprovado pelo curador, fazia todo sentido. 10 dias antes da exposição, eu desarmei tudo. Falei, isso não é verdadeiro. Não vai poder ser isso. Vai ter que mudar. A minha moradia transitória é o meu corpo. O meu corpo é uma moradia transitória. Então, eu preciso fazer um trabalho que expresse que o meu corpo é uma moradia transitória. Tinha acabado de perder meu pai, estava arrasada, e eu fiz essa escultura para ele. Então, eu peguei o meu corpo, eu fiz um exercício de arte-terapia, que eu sou arte-terapeuta, então tinha aprendido isso, a deitar no chão e pedir para uma pessoa, assim, na hora, eu tinha passado a manhã chorando muito, assim, eu lembro que eu fui à praia, falei, eu vou ter que desarmar tudo que eu já fiz, do trabalho que eu estava 2 meses fazendo com os operários da construção civil, que ia ser, eu tive que desarmar isso, porque não era sincero, eu tinha que fazer uma obra para o meu pai,
para mim, tratando o meu corpo como uma moradia transitória. Eu estava vivendo essa moradia transitória, perdendo o corpo físico do meu pai e tendo que achar uma outra forma de me relacionar com ele. Então, eu deitei no chão e pedi para a pessoa que estava do meu lado riscar o meu corpo. Ela riscou o meu corpo e a gente cortou. Então, eu tinha um papel aqui com o meu corpo, em formato de papel, e eu tinha um papel aqui com negativo do meu corpo. E em 2 minutos eu amassei o meu corpo, assim, joguei no lixo. Falei, eu não quero o meu corpo, eu quero o negativo do meu corpo. Eu quero o que sobra do meu corpo, eu quero o vazio do meu corpo. Eu quero entender o que é o vazio do meu corpo. E eu fiz essa obra, que com certeza até hoje foi a obra mais importante que eu fiz, assim, que eu me dediquei. E é o meu corpo, desde da minha dimensão, do meu tamanho, até 5 centímetros, em proporção aritmética, diminuindo, né? E são folhas de papel vegetal translúcido, colada uma a uma no teto, e essas folhas ventilam, né? Então, quando você chega pela lateral da obra, você tem a impressão que é quase um mármore, um bloco de mármore, assim, forte. E quando você chega perto, é tudo papel, tudo flutua. Então, foi essa obra que eu fiz para esse museu. Hoje, nesse movimento de popularização desse trabalho, eu já fiz um túnel de papel para o Fashion Rio, que era exatamente o mesmo princípio dessa obra, mas acho que tinha a mesma profundidade, assim, quando você chegava e penetrar num túnel de papel. Então, agora eu estou apaixonada por fazer túneis de papel, quero fazer muitos, um atrás do outro. Eu acho muito bonito trabalhar com a leveza, com a flutuância e com o espaço, né? Que não é o corpo, é o negativo do corpo, é a alma, né? O que está sobrando, é o vazio, sabe? Assim, então, acho que esse lugar me interessa bastante. Acho que tudo que eu faço tem essa leveza, essa coisa etérea da flutuação, da importância de mostrar para a gente como a gente está aqui, né? Assim, como é mágico atravessar a vida, como é bonito, né? Assim, então, me propus a fazer coisas belas, assim, né? E que pudessem trazer um pouco isso. Eu vou passar... Aqui tem uma série de outros trabalhos que eu podia mostrar para vocês. Enfim, mas eu não vou mostrar esse capítulo mais. Acho que foi suficiente esse trabalho. Eu vou passar agora para a última coisa que eu quero mostrar para vocês, que são as metodologias sociais que eu desenvolvo. Para cada projeto que eu faço, eu desenvolvo uma metodologia própria. Então, assim, em relação ao chinelo, eu estou muito mais interessada em ajudar essa marca, que é a Ipanema, que sofre um problema de identidade, né? Por ser a sombra de uma outra marca. Ajudar essa marca a construir uma identidade própria. Então, eu estou muito mais interessada em ajudar essa marca a construir uma identidade própria do que a projetar o meu chinelo. Eu estou com eles, eu quero estar junto com eles na construção de uma identidade própria. Então, já dei consultoria, já fiquei 3 meses, fiz um mapa sensorial do bairro de Ipanema, criei uma metodologia própria para eles. Agora, com a Tokstok, eu estou criando uma metodologia própria para a Tokstok. É a primeira vez que algum designer fica dentro das fábricas, trabalhando com o pessoal das fábricas. Criei uma metodologia, criei um PDF, criei um mapa de potencialidade das fábricas e tal. Agora, na área social, eu desenvolvi. Como eu tive uma história de vida muito forte e consegui transformar essa história através da minha manufatura, depois que eu estava 3 anos sem dar aula, né, contei para vocês que eu dei aula na Ser Cidadão, depois que eu fiquei 3 anos sem dar aula, eu fui convidada pelo estado do Acre para dar aula no Amazonas, há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. E eu falei, eu estou contestando tanto as instituições, estou tão jovem, tão metidona, como é que eu vou voltar a dar aula, né? Se eu estou com tanto contestamento, o que vai ser voltar a dar aula? E aí eles me chamaram 6 meses antes do curso que eu tinha que dar. Quando eles me chamaram 6 meses antes, eu não dormi mais, fiquei acordada direto e comecei a escrever de que forma eu ia voltar a atuar, a dar aula. Então, eu desenvolvi uma metodologia chamada História de Vida através do Objeto, História do Objeto através da Vida, onde eu começo fazendo uma roda, dando um pedaço de papel
uma caneta e um arame super flexível de alumínio na mão de vocês. E eu falo assim: bom dia, aqui tem um papel, uma caneta, para vocês escreverem a história de vida de vocês. Ou alguma história que vocês queiram contar. E com esse arame, vocês vão fazer uma forma que possa simbolizar essa história. Podem se dividir, vai cada um para um canto. Daqui 1 hora eu volto, a gente faz uma roda e vocês vão apresentar a história de vocês. E aí a gente faz uma roda e as pessoas chegam, né? Meu nome é João, eu fiz essa bola emaranhada porque eu trabalho na oficina mecânica, mas eu queria ser jogador de futebol. Então essa bola me simboliza. E eu vou começar a contar aqui a minha história. Vai para o meio da roda. Depois vem outro e faz: eu fiz esse peixinho porque eu conheci meu marido mergulhando no mar. E por isso esse peixe simboliza a minha história. Então, ou as pessoas contam a história de vida delas, se elas tiverem um grande poder de síntese, ou elas escolhem alguma história que elas querem contar. Fiz essa barriga porque eu quero contar a história da minha gravidez. E eu começo a escutar essas histórias. Num segundo momento, a gente começa a desenvolver objetos, joias, a partir dos materiais do entorno desse lugar. Então, no Acre, eu trabalhei com sementes. No Sul, eu trabalhei com as rebarbas de uma fábrica de vassoura e os estudantes eram alunos de uma universidade de design. Em São Paulo, eu trabalhei com um PVC, que é uma empresa que patrocinou o curso, era de PVC. Então, há 10 anos, eu trabalho com essa metodologia, entre outras, e ela é viva, ela está o tempo todo se desenvolvendo, mas eu tenho uma percepção que, a partir do momento que a gente conta a nossa história de vida e que a gente consegue criar uma forma no arame, né, que simbolize essa história, a gente consegue botar um objeto no mundo que tem uma história. Porque o mundo não precisa de mais objetos, o mundo precisa de objetos que tenham história para contar. Né? Que veio de um processo, que veio de uma emoção, que veio de um... Né? Imagina os estilistas que criam a cada coleção 90 roupas diferentes, quando não são 200. Você acha que as 200 roupas vão ter história para contar para o mundo? Ou elas são criadas pela pressão capitalista de se botar mais objetos no mundo? Então, assim, o que eu trabalho é que, a partir do momento que você conta a sua história, você pode compor um objeto que tem uma história para o mundo. Isso atua em outras dimensões que não são do objeto. Então, pode ser história de vida através da dança, história da dança através da vida. Isso atua no compromisso do desenvolvimento de um processo autoral. Né? A partir do momento que você conta a sua história e consegue fazer um objeto, você já está fazendo um objeto autoral, que vem né, que germina da sua história. Então, acho que todo mundo que consegue desenvolver um processo autoral, seja para fazer um bolo de chocolate que só você faz, seja para fazer uma roupa, uma saia que você costura para sua neta, que só você faz, acho que todo mundo tem que ser um pouco autoral, tem que ter alguma coisa que você é totalmente autoral, seja a moqueca de peixe que você faz, seja e se potencializar na sua força autoral. Então, eu tive o ápice dessa metodologia quando a primeira-dama de uma cidade, da cidade de Canoas, me ligou e ela falou, ela tinha sido a produtora daquela última escultura que eu mostrei para vocês. Ela morava em Brasília, era produtora, namorava com um cara. Esse cara virou prefeito da cidade. No dia seguinte que o namorado dela virou prefeito, Jairo Jorge, prefeito de Canoas, ela me ligou e falou: eu quero te convidar para fazer o Natal da cidade. Eu detesto Natal, eu falei para ela, eu não sou ligada a Natal, dezembro é um inferno, fica tudo aquele trânsito, todo mundo comprando, consumindo. Ela falou: olha, eu quero que você faça o Natal baseado na sua metodologia. Falei: tá bom, vamos conversar. Passei uma semana pensando, falei: tá bom, mas eu preciso ir para aí, entender o que significa a cidade. Quando eu fui para lá, eu desenvolvi uma outra metodologia, que chama Mapa de Potencialidades e Articulações. Ver tudo que é potencial e de que forma eu posso articular esses potenciais. Então, eu descobri que era uma cidade dormitório, porque ela é considerada um subúrbio de Porto Alegre, então muita gente mora lá e trabalha em Porto Alegre e fica viajando 2 horas para ir para voltar. Descobri que, ao mesmo tempo, para Porto Alegre, ela era uma cidade universitária, que as maiores universidades estavam lá, e que, como se fosse o fundão, e que as pessoas iam para lá. Então, a partir desses potenciais, eu criei um sistema chamado Natal da Transformação. E vou mostrar para vocês. E esse sistema Natal da Transformação, isso aqui tudo começa numa origem poética, né? Então, aqui é como é que eu fui desenvolvendo.
esse sistema Natal da Transformação foi, eu coloquei 100 mulheres dentro de uma universidade de design, me mudei para lá, morei 6 meses lá, cada mulher desenvolveu um enfeite para a cidade, e através desses enfeites a gente criou o Natal da cidade. E isso foi muito forte para essa cidade. Hoje tem mais que 40 mulheres que trabalham. Isso aqui já é outras fotos. Eu passei um pouco rápido aqui, mas está vendo? Isso aqui é uma passarela toda de bambu com enfeites dentro. Cada mulher desenvolveu um enfeite para a cidade. Esses enfeites foram reproduzidos por elas mesmas. A gente viveu esse processo do História de Vida juntas e o grande resultado disso não foi a cenografia em si, foi saber que até hoje tem 40 mulheres nessa cidade que trabalham com lixo. Então eu criei um mapa que era baseado no lixo da cidade. Então trabalhei com as cooperativas de lixo, trabalhei com as universidades e trabalhei com as comunidades, selecionando 100 mulheres. E esse sistema Natal da Transformação está montado, existe até hoje. Ele virou o edital do Natal da cidade. Todos os outros artistas que fazem o Natal fazem baseado nessa metodologia que eu deixei para a cidade, que é o Natal da Transformação. O cidadão aprende transformando a cidade. Então, tá bom, acabou. Vamos fazer uma dinâmica de 10 minutos.